Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui tá falando é o Diogo Santos e, como prometido, eu vou começar uma série de videoaulas, introdução ao HTML, CSS, JavaScript, PHP, para dar uma instrução melhor aí ao pessoal que está começando na área de desenvolvimento web, que ainda está meio perdido. Então eu vou dar esse pontapé inicial aí para vocês poderem andar pelas próprias pernas, vamos dizer assim. Eu vou ser bem prático, tá? Não vou ficar enrolando muito com, com teorias, né? Vou sempre deixar dicas na descrição do vídeo, todos os links que eu tiver falando, que eu comentar durante as videoaulas, eu vou deixar nas descrições dos vídeos, certo? Então nossa primeira aula vai ser sobre HTML, puro, básico e simples. Muito se fala do HTML5. Vamos abordar muito o HTML5 já logo de início nas primeiras aulas, mas eu vou falar inicialmente sobre o HTML em si, sobre a sua estrutura, certo? Para começar inicialmente, eu estou aqui na minha área de trabalho, certo? Na minha pasta da área de trabalho, só para lembrar, estou trabalhando com Linux, certo? Ubuntu 13.04. Vou trabalhar também com o navegador Google Chrome e vou usar um editor de texto chamado Gedit, próprio do Linux, ok? Quem estiver usando o Windows, ou se alguém estiver usando o Mac também, pode usar um editor de texto básico. O Windows aí pode começar com um bloco de notas, não tem problema algum. O resultado e o efeito vai ser o mesmo, certo? Para começar nossas videoaulas, eu vou começar a mostrar um pouco da estrutura do nosso que a gente vai utilizar no nosso curso, certo? Primeiramente, eu vou criar aqui uma nova pasta. Eu vou dar um nome de curso, simplesmente curso. Estou na área de trabalho com uma pasta curso. Vou acessar ela, certo? Primeiramente, para a gente poder começar a dar uma organização ao nosso projeto, eu vou mostrar uma estrutura básica que vai ser seguida aqui no nosso curso, tá? Vou montar aqui uma nova pasta chamada IMG de imagens, certo? Aqui vão ficar as imagens que a gente chama de imagens estáticas, que fazem parte do projeto em si e não alteram. Isso são arquivos, imagens estáticos, certo? Vou criar uma nova pasta aqui chamada CSS, onde todos os arquivos em CSS vão ser jogados dentro dessa pasta e depois linkados ao nosso HTML. Vou criar mais uma pasta chamada JS de JavaScript, okay? Onde todos os nossos scripts em JavaScript vão estar localizados dentro dessa pasta, certo? O HTML não precisa fazer uma pasta específica para ela, porque ela vai ser o projeto em si, vai estar com os arquivos em HTML dentro da nossa pasta curso, ok? Caso necessite depois, mais para frente, criar umas outras pastas para poder organizar melhor o nosso conteúdo, isso será feito, ok? Então vamos iniciar, tá? Estou aqui com o meu arquivo do Gedit aberto, ok? E vou começar o nosso arquivo, certo? Pelas tags básicas que todo arquivo HTML ele vai ter, certo? Primeira de todas, HTML, tá? Essa tag ela é fundamental, certo? Ela é a principal tag que a gente tem dentro do nosso arquivo em HTML. Junto com ela, nós temos outra tag chamada head, certo? E uma outra muito importante também, que é uma tag chamada body, ok? Como o próprio nome já sugere, head de cabeçalho e body de corpo,
Então aqui no head a gente vai inserir tudo que for de cabeçalho, relacionado ao cabeçalho da nossa página. E na body a gente vai colocar informações relacionadas ao conteúdo em si, certo? Ao corpo da nossa página, propriamente dito. Por questões de estética, tá? Eu gosto de criar aqui uma tabulação básica para o nosso HTML, certo? Aqui no Gedit eu não utilizo o Gedit como editor profissional, tá? Eu uso o NetBeans. Mas por início das aulas a gente vai utilizar sempre o Gedit por padrão ou bloco de notas aí quem está usando o Windows, certo? E ele dá um espaço um pouco maior. Eu não configurei ele por não usá-lo constantemente, certo? E o que são tags? Tags são marcações que vão dentro da nossa página para mostrar para o navegador, que é o que vai interpretar o nosso HTML, dizer para organizar melhor o nosso conteúdo, certo? Essas tags todas aqui, elas ajudam na semântica, tá? Que é um dos principais motores que os buscadores de sites hoje, como o Google, por exemplo, utilizam para poder indexar os sites, certo? Vamos começar aqui dentro da tag head, uma tag muito importante chamada title, tá? É a principal tag, tá? Do nosso cabeçalho. Essa tag title é a principal tag onde os buscadores de conteúdo, de sites, de páginas, eles se orientam dentro de um site na hora de buscar. Então aqui a informação que você informar aqui dentro, ela é muito relevante para a indexação no Google. Não vamos entrar muito no mérito de SEO, de indexação agora, nesse momento. No futuro a gente vai detalhar um pouco mais, certo? Então dentro aqui da tag title, eu vou colocar um conteúdo básico aqui. Todos os programadores estão acostumados a utilizar Olá Mundo, certo? Vou colocar uma exclamação aqui e vou salvar ela, certo? Arquivo salvar, tá? Primeira coisa que ele vai mostrar pra gente, né? O nosso arquivo, nossa raiz, né? E eu vou buscar aqui a área de trabalho, desktop, área de trabalho e a nossa pasta que a gente criou o curso. Por padrão, por padrão a gente coloca o nome da nossa página como index, tá? Existem duas formas de salvar o HTML, apenas HTML, HTM e o HTML. Recomendo sempre salvar como HTML, não utilizar essa outra forma, tá? Por padrão HTML, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, index.html. Por que index.html? O index significa de página inicial, certo? Então todo servidor hoje ele é configurado para pegar como primeira página, identificar a primeira página do seu site, esse arquivo, index.html. Se ele não encontrar o index.html, se você estiver trabalhando com um servidor Linux, por exemplo, que está rodando PHP, ele vai procurar quem? Index.php. Okay? Isso no servidor você pode configurar a ordem. Você pode tirar, por exemplo, eu não uso o index.html, eu uso só o index.php ou vice-versa. Você pode tirar, como você pode inverter as ordens. Como você também pode colocar, por exemplo, a página inicial como home.html. Isso daí é você que vai decidir. Mas não vamos entrar no mérito de servidor e vamos continuar com a nossa página básica, que é o index.html, certo? E vou salvar aqui dentro da pasta curso. Vou mandar salvar. Pronto. Por conta de eu estar usando o Gedit, ele já colore aqui as minhas tags, certo? Porque ele já está trabalhando com o HTML. Opa, pera lá. Faz isso comigo não, cadê? HTML, beleza. Já estamos usando o HTML, certo? Vou salvar, como já tinha feito, e vou vir no meu navegador, certo? Para eu poder acessar o meu navegador, eu vou mandar executar a minha página, certo? Olha o que aconteceu aqui na nossa barra de títulos. Apareceu o que foi mandado para ele, né? Olá mundo.
Só que pode ver que ele está com erro de acentuação. Depois a gente vai chegar nessa parte da acentuação, tá? Eu vou mostrar para vocês como corrigir e o porquê que tem que corrigir, certo? E o porquê que é dessa forma, né? Continuando, dentro do Head eu vou trabalhar só com Title por enquanto. Nas próximas videoaulas eu vou mostrar outras tags importantes para a gente poder agregar dentro do nosso Head, certo? Dentro do Body eu vou começar mostrando para vocês algumas tags, como a nossa tag H1, certo? H1 de Heading, tá? O que significa esse Heading? Esse Heading é o cabeçalho, é o título da sua página, tá? Título interno do texto. Não da página, porque o da página é o title, né? Essa tag H1, ela é a segunda tag mais importante na questão de indexação da sua página. Ela é muito importante, assim como o title, para os indexadores, como no caso o Google, por exemplo, Google Duck, eles identificarem o texto, o conteúdo do texto, certo? Sempre quando a gente for trabalhar com um texto H1, tá, e o title, procurar usar sempre, tá? Depois eu vou falar sobre metas keywords e meta tag description. Procurar sempre usar os valores da meta tag keywords e do description, usar aqui dentro do title e do H1. Por que isso? Porque ele vai, quando você indexar o seu site, no Google, por exemplo, ele vai indexar aquelas keywords, aquela description do seu site. E se ele identificar, quando ele buscar, varrer o seu site, ele identificar que os titles e os H1 você está utilizando referenciando as keywords, você vai ganhar uma indexação muito grande, né, dentro dos buscadores, certo? Então eu vou continuar aqui a minha tag H1, vou usar o mesmo exemplo do Olá Mundo, certo? Eu vou salvar. Salvei, eu vou ir até o meu navegador e vou mandar carregá-lo, tá? F5 para carregar, certo? E aí, ó, o que apareceu? Olá Mundo, tá? Olha como ele aparece grande, né? Só que detalhe que o nosso amigo H1, ele é de uma família, certo? E essa família, ele vai desde o H1, certo? Até o H6. Aqui tem 6, isso aí. Então eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece. Vou falar a verdade para vocês, tá? O H6 eu nunca usei na minha vida, tá? A não ser para efeitos demonstrativos. Eu nunca usei o H6 na minha vida. É muito comum você usar o H1, tá? E o H2, certo? Se o seu texto em si tiver um novo, né, subtítulo, aí você entra com H3, mas é muito difícil o seu texto ter 6 referências de textos, de títulos, né? Vou mostrar para vocês. Olha lá, H1 do menor para o maior. Então quer dizer que o H1 é o maior e o H6 é o menor, certo? Então dessa forma você consegue indexar, organizar melhor o texto dentro do seu site, da sua página, certo? Para isso que serve o H1, ok? Agora nós temos uma outra tag, que é a tag P. Opa, tá maiúsculo aqui. Que é a tag P. Como o próprio nome já sugere, P de parágrafo, certo? P de parágrafo. Eu vou, para ser mais rápido aqui, eu vou procurar um site aqui que eu gosto de usar muito, que é o Bacon Y, para gerar textos aleatórios, Give Me Bacon. Então eu uso ele sempre para poder gerar meus textos aleatórios, para mim não precisar ficar eu estou usando texto de exemplo, não ficar procurando, né, texto ou criando texto. Então eu uso esses textos para exemplificar. Então eu criei aqui minha tag P, criando um parágrafo, eu vou salvar e eu vou rodar ela aqui no meu navegador. Olha lá que legal. Certo? Muito interessante, já começou a criar uma estrutura na nossa página. Certo? Eu posso configurar
Posso. Vou usar aqui a tag strong, tá? O strong é a mesma coisa que negrito, tá? Temos uma outra tag também que a gente utilizamos aqui, ó, nosso bacon ficou em negrito, certo? Temos uma outra tag que a gente usa também para poder, que utilizamos para poder negritar o nosso texto, que é a tag B de bold, mas ela não ela já atualizei aqui e o bacon ainda continua em negrito. Só que ela não é aconselhável usar o B por ser uma tag mais antiga e o strong por ser uma tag um pouco mais relativamente nova e ele causar uma semântica na sua página melhor do que o B, certo? Então o aconselhado é usar o strong, certo? E nós temos uma tag para poder deixar o nosso texto em itálico, que é o nosso amigo EM, certo? Eu vou salvar